Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para que você possa desenvolver coisas bem legais nos seus projetos. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre estética. Nós vamos falar sobre recurso de câmera para que você possa criar imagens dinâmicas com base numa validação de dados do tipo lista. Utilizaremos também a função indireto, que é uma função muito bacana, que infelizmente às vezes não é tão conhecida assim, mas que dá para fazer muita coisa com ela. Tá? Então, bora lá para o Excel para a gente começar a desenvolver e a gente criar esse sisteminha desde o zero. Bom, pessoal, então a gente está aqui no Excel. Eu tenho aqui uma planilhinha, né, onde eu já coloquei algumas informações, inclusive algumas imagens que a gente vai utilizar aqui para esse trabalho. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um painelzinho bem simplesinho com apenas um gráfico, né, simulando ali um painel de indicadores, okay? Só para você poder pegar aí essa dica que acaba ficando bem legal, onde a gente vai demonstrar, né, o resultado de vendas anual de 5 vendedores. Então eu tenho aqui, eu já deixei aqui separadinho para a gente, 5 fotos, né, de cada um dos meus vendedores. Essas fotos aqui eu peguei do banco do próprio Excel, tá? Então eu vou mostrar ali daqui a pouquinho o que é isso, se você não conhece, é um recurso que eu gosto bastante também. E eu coloquei 5 nomes aqui, que inclusive são os nomes lá do próprio Excel, né? Dos atores mesmo, tá? Então, eu só coloquei na coluna A dessa minha guia imagens, eu coloquei 5 nomes, ok? E coloquei as 5 fotos. Então, percebam que o nome está sempre na coluna A e a foto sempre na coluna B. E aí, a coluna B, eu deixei ela mais larga, né, para caber a foto dentro da célula, tá? Isso é importante. A foto tem que estar dentro de uma célula só. E eu deixei aqui as linhas mais altas também, né, para que a foto ficasse um tamanho maior. Você vai perceber que quando eu colocar lá na câmera, ele vai perder um pouquinho de resolução. Aqui ela está bem legal, lá ela vai perder um pouquinho de resolução. Quanto menor você deixar a imagem aqui, né, pior vai ser a resolução lá quando você chamar o recurso de câmera. Tá bom? Então, às vezes, eu deixo isso aqui numa guia separada, justamente para poder deixar isso aqui bem grande mesmo e não perder muita resolução. Mas você vai ver que vai ficar legal, ok? Bom, então como é que eu fiz para encontrar essas imagens? Lógico que na sua situação você vai ter imagens, na maioria dos casos, suas. Podem ser imagens da internet, podem ser imagens do Excel, como eu fiz, podem ser imagens de fotos que você tirou, lá do seu produto, enfim, do que quer que seja. O que você vai fazer? Aqui, no meu caso, eu vim aqui na guia inserir ilustrações, imagens e peguei aqui, olha, imagens de estoque, tá? Esse carinha aqui é uma janela que eu gosto bastante de mostrar para o pessoal. Por quê? Você tem muita coisa aqui de imagem de estoque pronta para você. Aqui em imagens tem uma série absurda de coisas que você consegue utilizar nos seus projetos. Todas imagens em alta definição, prontinhas para você poder trabalhar, ok? Você também pode fazer pesquisas aqui e ele vai te trazer resultados ali em cima disso. Você tem aqui um que eu adoro usar, né? Eu vejo muita gente utilizando também, que é o de ícones. Acho que é o mais famoso deles, onde você tem uma série quase infindável aqui de ícones. Se você utiliza o 365, você tem uma biblioteca gigante que está sempre sendo atualizada, sempre com coisa nova, tá? O que eu utilizei nesse projeto, que foi aqui o de pessoas sem fundo, inclusive você pode ver algumas fotos de algum que estão aparecendo lá, né? Aqui em cima você tem os atores, que foi o recurso que eu utilizei, né? Então eu vim aqui, imagina que eu quero usar uma foto aqui da Manuela. Então eu consigo separar aqui por ator, né? E aí eu tenho todas as fotos dessa atriz, né? E assim por diante. Tem vários atores aqui, em várias situações diferentes. É bem legal, e o bacana é que já são imagens sem fundo, né? Então fica bacana para várias situações que você pode querer trabalhar, tá bom? Além disso, né, eu tenho aqui os adesivos. Eles lembram um pouquinho os GIFs, né? Eles são um pouquinho mais divertidos, né? Então, eles têm uma pegada um pouco diferente, ok? Eu tenho aqui também as ilustrações, que tem uma vibe um pouco mais artística, né? Então, inclusive, você consegue editar um pouco delas e tudo mais, tá? E você tem aqui também um mais novo deles,
que é o Pessoas de Desenhos Animados, né? Onde você tem uma pegada aí um pouco mais gibi, digamos assim, né? Então lembra um pouquinho lá a Turma da Mônica, da vida, o padrão de desenho. Então tem bastante coisa aqui, bastante coisa bem legal e tudo pronto para você utilizar, tá bom? Então no meu caso, eu usei aqui imagens de pessoas sem fundo, para você selecionar colocar uma imagem dessa no seu projeto. Você vai clicar na imagem ou nas imagens, tá? Você pode selecionar várias, pode fazer pesquisa, mudar de janela e vai salvando aqui, tá? E daí você vai clicar aqui em inserir e ele vai carregar as imagens para você, tudo bem? Bom, no meu caso, eu já estou aqui com as minhas 5 imagens que eu vou utilizar. O que eu vou fazer depois que eu criei essa minha base de imagens? Eu vou vir aqui para a minha base de dados, tá? Então, eu tenho aqui uma base de dados, onde eu tenho aqui algumas informações, tá? Então, primeiro, eu tenho aqui uma data de uma venda, o vendedor que realizou essa data e o valor dessa venda, tudo bem? Eu quero verificar quanto montante, né, mensal de cada vendedor ao longo aí do ano, tá bom? Eu vou só trocar aqui o formato de número, tá? Então, eu vou colocar aqui a data em data abreviada. Esses dados aqui são todos os valores mentirosos, tá? Que eu tinha criado, justamente para que para a gente poder ter uma base de dados para trabalhar. Vou transformar aqui as vendas em dinheiro, perfeito? Beleza. Então eu tenho ali todas as situações, os nomes aqui dos meus vendedores, é lógico que estão escritos idênticos, né? Iguais ali o que eu tenho na minha guia de imagens, tá bom? Então dá para a gente fazer bastante coisa ali também, tá? O que eu vou fazer depois disso? Eu vou criar aqui, olha, uma célulazinha, um títulozinho, que eu vou colocar aqui, olha, vendedor. Por que eu vou colocar esse vendedor aqui? Ele vai se comunicar com o controle que a gente vai colocar aqui, um controle de formulário que a gente vai colocar aqui para ficar bem legal e também poder mostrar um recurso a mais aí para vocês, tá? Depois eu vou colocar aqui uma outra questão, olha, período e valor. Né? Então, e aqui embaixo, só copiar aqui a formatação que ele não puxou. E aqui embaixo eu vou colocar os meses, tá? Só que eu vou colocar assim, olha, em vez de eu escrever, né, janeiro ou janeiro, eu vou colocar a data em si. Então, 01 de 2022. Né? Porque aqui eu coloquei informações só desse ano, tá? Então, eu coloquei o primeiro dia do mês. Na célula de baixo, o que eu vou usar? Eu vou usar uma fórmula igual a data M, abre parênteses, essa fórmula pede 2 argumentos. O que o DataM faz? Ele dá um offset de um número de meses. Como assim? Eu vou selecionar uma data inicial, que vai ser a célula de cima, e eu vou falar para ele, olha, Excel, avança um mês. Né? Então, desse jeito, ele vai acertar. Se eu transformar aqui em data, né? Deixa eu pegar aqui o mesma formatação só para você enxergar, ele vai avançar exatamente um mês. Ah, Lucas, mas eu não podia fazer mais 30? Às vezes eu vejo o pessoal fazendo assim, né? É o dia primeiro, eu vou colocar mais 30. Depende. Porque tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31, tem mês que tem 28, daí você tem que ficar acertando isso. Esse daqui, ele avança para a mesma data do mês seguinte, o que é bem legal para a gente nessa situação, tá? Porque eu quero sempre o dia primeiro, tá bom? E aí eu vou arrastar aqui até eu ter lá o mês 12, tá? Então, cheguei até o fim do ano, ok? Vou selecionar isso daqui, vou trocar o padrão de formatação só para ficar bonitinho, né? Então, eu vou vir aqui em mais formatos de número e vou colocar aqui esse padrão MAR 12, né? Justamente porque eu acho que ele fica legal, porque a gente vai usar esses dados aqui no gráfico depois. E aí perceba que o valor que eu tenho ali é 1º de janeiro, mas o que ele aparece é janeiro 22, que fica legal para a gente, ok? Beleza, então aqui a nossa estrutura, a nossa máscara já está quase pronta. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou vir aqui, olha, eu vou criar uma guia nova. Eu gosto sempre de fazer isso numa guia nova, que eu vou chamar de painel. Tá? Então, aqui que vai vir o nosso painelzinho, tá? E o que a gente vai fazer aqui, né? Por enquanto, a gente vai deixar ela quietinha, tá? Então, eu já tenho minha guia onde eu vou começar a jogar as coisas. Porque eu preciso de 2 recursos para conseguir concluir aí a nossa estrutura, tá bom? Então, o primeiro deles, né, eu vou vir aqui em arquivo,
opções, tá? Então eu vim aqui, olha, arquivo, aqui na guia, opções, e eu vou ativar dois recursos aqui no meu Excel. Primeiro, aqui no personalizar faixa de opções, eu vou vir aqui nessa janelinha da direita e vou marcar a caixinha desenvolvedor, porque a gente vai usar um controlezinho ali do desenvolvedor, tá? Se você já tiver essa guia habilitada, não tem problema, tá bom? Então a gente só precisa dela aí habilitada no teu computador, tá? Mesmo nas versões mais antiguinhas, ela já está disponível e já tem o recurso que a gente vai utilizar, ok? Fez isso, aí você vai vir aqui, olha, barra de ferramentas de acesso rápido. E aí o que a gente vai fazer aqui? Eu vou substituir aqui em cima, olha, a primeira caixa de combinação, né, a primeira lista, eu vou procurar aqui, olha, todos os comandos, tá? Aí ele vai pensar um pouquinho, porque tem muito comando, tá? Aí daqui a pouquinho ele já vai atualizar aqui. O meu deu uma travadinha, meu computador está um pouquinho lento hoje. Pronto, atualizou. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar até a letra C aqui, olha, ele já vai pular aqui para cabeçalho. Eu estou procurando um controle que se chama câmera, tá? Que é esse daqui, olha. Ele tem até uma foto de uma câmera fotográfica, ok? Então, esse recurso aqui vai ser chave para a gente nesse projeto. Então, eu vou selecionar ele e vou clicar aqui no botão adicionar. E aí você vai perceber que vai aparecer o refazer, o desfazer, que são as duas setinhas aqui, e vai aparecer um novo lá, que é o câmera. Vou dar OK, né? O câmera apareceu aqui em cima e a guia desenvolvedora apareceu ali do nosso lado, tá bom? O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai lá na guia desenvolvedor que a gente acabou de colocar aqui. Essa é uma guia bem legal, onde a gente tem acesso ali a VBA, que eu gosto bastante. Inclusive, a gente tem uma série completa de vídeos de VBA recente, então não deixe de assistir, está muito legal. Aqui a gente consegue gravar macro, aqui a gente consegue inserir controles novos, que é o que a gente vai fazer, e mais um monte de coisa. Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai inserir esses controles aqui, são controles que a gente chama de controle de formulário, tá bom? Então eu vou vir aqui, olha, caixa de combinação. Eu vou colocar um controle desse daqui ali na minha célula. E aí eu vou desenhar ele aqui, olha, igual se eu estivesse desenhando um retângulo. E vai aparecer essa caixinha aqui assim, olha, que é bem legal, tá? O que a gente vai fazer depois disso? Eu vou vir aqui com o Ctrl, eu seguro o Ctrl e clico nele, né, para eu poder editar, e vou vir aqui no botão propriedades, tá? Para eu configurar agora essa caixinha. Esses controles de formulário, eles são bem legais porque eles são fáceis da gente configurar, tá? Não precisa de programação, nem nada do tipo. Existem também os controles ActiveX, que estão ali embaixo. Eles são mais bonitos, né? Dá para fazer muito mais coisas com ele. Mas para usar eles, você precisa ter um pouquinho mais aí de programação, de VBA e tudo mais, tá bom? Então, hoje a gente vai usar aqui um recurso mais simplesinho. O que eu vou fazer aqui, olha? Primeiro, ele pede para intervalo de entrada. O que é intervalo de entrada? São as opções que vão aparecer ali na minha caixa de combinação. Quais são as opções que eu quero? Eu vou deixar ele marcadinho ali, né, selecionado ali, intervalo de entrada. Vou vir aqui em imagens e vou selecionar de A1 até A5 no meu caso, que são todos os nomes dos vendedores, ok? Depois ele pede aqui para mim, olha, vínculo da célula. O que é o vínculo? Onde que ele vai colocar? Qual a opção que a pessoa selecionou, tá? Eu vou colocar isso aqui na base de dados, embaixo desse vendedor que a gente tinha deixado aqui, olha. E depois, por último, linhas suspensas. É quantas opções que ele vai mostrar por vez, né, por janela. No meu caso, como eu tenho só 5 opções, eu vou deixar 5 linhas suspensas, ok? Vou clicar aqui no botão OK. E agora, você vai perceber que Clara, Diogo, Marina, o Pedro e o Ricardo já estão disponíveis aqui como opção. E aí, se eu selecionar Clara, que é a minha primeira opção, e vier aqui na minha base de dados, você vai perceber que aqui no vendedor está aparecendo o número 1. Se eu vier aqui na minha base, pegar a Marina, que é a terceira opção, ele vai aparecer aqui o número 3. Então, isso é legal, tá? Porque isso ajuda a gente a descobrir qual é a imagem que vai ser apresentada lá na frente, tá bom? Então, esse daqui foi o primeiro passo. Segundo passo que a gente vai fazer agora, vamos fazer os cálculos. E aqui a gente vai usar uma estrutura bem bacana, que eu gosto muito. Eu vejo, às vezes, o pessoal sofrendo para fazer algumas coisas,
e que poderiam ser mais fáceis usando esse recurso. A gente vai transformar essa lista de dados em uma tabela. Poxa, Lucas, mas qual que é a diferença de lista e tabela? Tabela, ele tem toda uma mecânica que facilita o teu trabalho. Enquanto a lista, não, ela é um monte de células preenchidas só. Então a tabela ela ajuda muito quando você quer fazer um monte de situações diferentes, tá? Como é que eu transformo essa lista em tabela? É simples. Eu vou clicar aqui na minha base de dados, qualquer célula, tá? Vou vir aqui em inserir e eu vou vir aqui em tabela. Eu também posso usar o atalho Ctrl Alt e a tecla T, tá bom? Ctrl Alt e T também chegam no mesmo lugar. Vou clicar aqui nele e ele vai falar aqui para mim, olha, criar tabela. Onde estão os dados da tabela? Ele já é esperto, né? Ele já é inteligente a ponto de entender que é de A1 até C1243, que é o número de dados que eu tenho ali. E né, eu tenho aqui, olha, a minha tabela tem cabeçalhos. Verdade, né? Eu tenho cabeçalhos ali em cima. Então, se isso é verdade para você, você vai marcar essa caixinha. Na maioria das vezes, tá? Eu aconselho que sempre deixe um cabeçalho, porque você vai perceber daqui a pouco que isso vai facilitar aí o trabalho, ok? Vou dar ok. Você vai perceber que ele vai mudar essa máscara dele aqui, né? Vai mudar as cores ali e tal. Eu, particularmente, não gosto que ele faça isso. Quando eu transformei em tabela, ele vem e seleciona agora uma célula, vai aparecer esse design da tabela aqui, que não tinha antes. Vou vir aqui, olha, nessa janelinha aqui de estilos da tabela, eu vou selecionar esse primeiro. Tem várias opções aqui que você pode navegar, escolher, prontas. Você pode criar o seu novo estilo de tabela. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo falando só dessa questão de estilo. Dá para fazer umas coisinhas legais até ali, tá? Mas eu vou deixar nesse sem nenhuma. E a minha tabelinha vai ficar com a mesma cara que ela já tinha antes. Uma questão que assim é muito importante é o nome da tabela, tá? Eu vou colocar aqui, olha, eu costumo usar um padrão. Quem viu minhas aulas de VBA, quem já é aluno, sabe que eu sempre gosto de padrões para nomes das coisas, né? Então, para tabelas, eu uso tab, underline e alguma coisa que tenha a ver ali com a minha tabela. Então, eu vou colocar vendas, tá? Esse daqui vai ser minha tab vendas, perfeito? Depois que eu fiz isso, né, o que eu vou fazer aqui? Tá? Agora que ele sabe que isso aqui é uma tabela, eu vou fazer as minhas contas. Eu vou fazer ele somar quantas vezes, ou melhor, qual foi o total que esse vendedor 3, né, que no caso 3 para mim é aqui a Marina, executou. Né? Então, como é em cada um dos meses? Como que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou usar igual a soma CES. Por que soma CES? Porque eu tenho vários critérios, tá? Vocês vão perceber que eu tenho 3 critérios aí de trabalho. O vendedor, a data de início e a data de fim. Ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro argumento que o soma CES pede para mim é um intervalo de soma. O que é isso? Qual coluna que eu quero que ele some? Quais dados que eu quero que ele some? Eu quero que ele some valor aqui da minha tabela. Então, eu posso fazer assim, olha, tab, vendas, percebe que ela agora virou um nome ali dentro. Abro aqui um colchete, né? E vou colocar aqui, olha, valor. Então, a tabela toda, essa base toda de dados, virou uma opção. E ele já sabe, quando eu escrevo isso daqui e fecho meu colchete, que eu estou falando dessa coluna aqui de valores inteira. E o mais legal é que se isso daqui for atualizado, né, se a gente continua escrevendo lá embaixo, ele também vai atualizar os valores, sem que eu precise ficar arrastando fórmula, essas coisas. Tá? Então, eu quero que você some os valores dessa coluna, e aí eu vou colocar meu ponto e vírgula. E eu vou falar para ele, beleza, qual que é o primeiro intervalo de critérios? O que é intervalo de critérios? É aquilo que eu estou monitorando. E nesse intervalo de critérios, eu vou usar o vendedor, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, tab, vendas, vendedor. E aí, eu vou fechar. Ele já sabe que ele vai ter que monitorar ali na coluna de vendedor. Depois disso, qual é o critério? O que tem que estar escrito na coluna vendedor para que ele funcione, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar abre e fecha aspas aqui, porque a gente vai fazer uma pausa para aprender uma fórmula nova. Ele vai ficar com zero ali, não tem problema. Qual que é a fórmula nova que a gente vai aprender? O indireto, que é um dos assuntos desse vídeo, tá?
Indireta é uma fórmula muito legal, eu gosto muito dela, dá para fazer bastante coisa com ela, resolve a vida da gente várias vezes, nem tantas pessoas assim estão habituadas a usar essa fórmula. Eu vejo, às vezes, o pessoal tentando resolver coisas usando o PROC-V, por exemplo, que poderiam ser resolvidos muito mais fácil ou com resultado melhor usando o indireto, tá? Então, como é que essa fórmula funciona? Qual é a proposta dela? Ela aponta para um endereço, né? Então, para uma célula, de forma indireta. Como assim, Lucas? Eu consigo ter um endereço, uma referência dinâmica formada por ele. Para fazer isso, eu preciso de um texto com esse endereço, como se fosse um carteiro. Eu preciso falar para ele qual é o endereço que eu vou buscar. Tá? E esse endereço tem que ser completo. Então, vamos começar só aprendendo a fazer esse endereço. Quando esse número aqui é 3, o que eu quero que ele aponte para mim? O nome do vendedor, que é aqui a Marina. Então, ele vai apontar na guia imagens, endereço completo. Então, o nome da guia imagens, coluna A, linha 3. Como que eu vou fazer isso? Né? O jeito certo, até se eu tiver dúvida, eu posso fazer o seguinte, olha, para poder colar. Igual, vim aqui e clicar nesse endereço. E aí, olha o que ele escreve lá em cima. Igual, imagens, ponto de exclamação, A3. Né? Então, isso daqui é o que eu vou ter que escrever, sem ou igual. Né? Esse imagens, ponto de exclamação, A3. Algo que vai estar dentro da fórmula indireta. Como que eu faço isso? O único valor que vai mudar ali é o número da linha, concorda? Sempre vai ser imagens, ponto de exclamação, coluna A, e uma linha que é justamente a linha que a pessoa escolheu, que está aqui no nosso vendedor. Como que eu faço isso? Então, igual, abro aspas, porque isso aqui vai virar um texto, imagens, ponto de exclamação, cifrão A, cifrão, porque eu vou deixar isso aqui travado, fecho as aspas, e comercial para concatenar a informação e o valor ali da minha célula E2, que eu vou deixar travado, porque depois aqui eu vou arrastar para baixo, ok? Quando eu faço isso, olha o que ele fez ali. Imagens, cifrão A, cifrão 3, do jeitinho que eu queria. E o mais legal é que se agora eu vier aqui colocar clara, o texto, olha, ele fica imagem, cifrão A, cifrão 1. Então é isso que eu quero dizer com dinâmico, ok? Então agora vamos colocar isso aqui dentro do indireto. Vai ficar indireto, abre o parênteses, daí ele pede, olha, texto de referência. O que é o texto de referência? Isso aqui que a gente fez. Tá? Então tudo isso aqui é o texto de referência. Ponto e vírgula, ele pede aqui para mim, olha, o tipo de referência. Tá? Isso daqui é uma questão um pouquinho chatinha. Nem todo mundo lembra, mas no Excel eu posso falar de uma célula de duas formas. No padrão que a gente está acostumado, que é o verdadeiro, letra, número, que inclusive é o que a gente fez, né? E no padrão linha 1, coluna 1, né? Que ele fala o número da linha e o número da coluna. Às vezes é melhor usar esse L1, C1 aqui dentro do indireto. Mas no nosso caso aqui, não vamos complicar, a gente vai usar aqui o padrão A1 mesmo. Então eu posso escrever verdadeiro, colocar o número 1, ou simplesmente dar duplo clique aqui no verdadeiro, tá bom? Com isso, ele entendeu, né, até tirar essa Marina daqui para não confundir, ele entendeu o indireto que o primeiro vendedor é a Clara. Se eu vier aqui e mudar para o Diogo, ele vai copiar Diogo para cá. Tudo bem? Então, com isso, a gente consegue aí fazer esse resumo, digamos assim. Tá? Então, eu vou pegar esse indireto, vou copiar ele e vou colar onde? Aqui, olha, porque é o vendedor que eu estou procurando. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, galera? Eu estou pegando esse nome, no caso agora o Diogo, e estou falando, olha, lá na minha coluna vendas tem que estar escrito Diogo. Só que quando eu mudar na seleção, na minha caixa de combinação, na guia de painel, ele vai procurar outro vendedor, tá? Por isso que ele fica dinâmico. Beleza, o meu primeiro argumento foi. Vamos para o segundo. O segundo tem a ver com a data, né? Porque eu quero só as vendas que estão dentro do mês de janeiro nessa célula. Então, como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui tab, vendas, data, né, que é a coluna que ele vai monitorar, ponto e vírgula. Então, ele vai olhar agora para datas. E eu quero tudo que seja maior ou igual. Então, aspas, maior ou igual, fecho aspas, e comercial, para concatenar a informação,
do que a célula aqui do lado. Por isso que a gente colocou a data e não só janeiro, fevereiro, março. Por isso que tem a data ali, tá bom? Por isso que ali está o dia 1º, ok? Beleza? Esse é o segundo argumento. Agora vamos para o terceiro argumento, que é o fim do mês, né? Então, o tab também tem a ver com a data. E nesse daqui, qual que é o critério dele? É o fim do mês. Então, eu vou usar a fórmula fim mês e G2, que é o janeiro, ali, avançando 0 meses, ou seja, dele mesmo, ok? Então, isso daqui vai mostrar para mim o último dia do mês. Então, por que eu estou usando fim mês e não dia 31? Porque janeiro é 31, mas fevereiro é 28. Então, essa fim mês já pega o último dia, independente se é 30, 31 ou 28, ok? Com isso, né? Então, ele vai pegar aqui as informações para a gente. Tá? Deixa eu só esqueci aqui de colocar o menor ou igual, tá? Então, ele tem que ser maior ou igual do que o início e menor ou igual do que o fim do mês, ok? E aí ele já trouxe ali para mim o resultado, que eu vou transformar aqui em dinheiro. E arrastar aqui para baixo já tem todos os valores e todos os meses ali do Diogo, ok? Se eu vier aqui agora e transformar aqui, chamar o Pedro, ele vai trazer os resultados do Pedro. Perfeito, então agora a gente já tem os dados aqui muito parecidos aí com o que a gente teria com uma tabela dinâmica, talvez, ok? A proposta aqui também é não usar a tabela dinâmica, tá? Então, se você está aí pensando, nossa, mas eu resolveria isso com tabela dinâmica? Sim, é possível, tá bom? Então, eu só quero mostrar um jeito diferente de fazer isso, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou selecionar essa minha guia e vou inserir um gráfico. Então, eu vou fazer um gráfico de colunas, né? Vou ficar aqui mais no básico, vou colocar um gráfico de colunas aqui. Vou colocar aqui um padrão, vou usar esse padrãozinho aqui de cores. Vou aproveitar aqui essas minhas colunas, né? Vou colocar elas aqui em verde, já que eu estou falando de dinheiro, tá? Então, vou colocar elas em verde. Vou vir aqui em design do gráfico, vou colocar os valores, né, os rótulos, tá? Então, vou vir aqui em adicionar elemento gráfico. Vou vir aqui em rótulo de dados. Eu gosto de usar ele aqui na extremidade interna, tá? Vou selecionar aqui o rótulo, página inicial, e vou girar ele para ele ficar aqui para cima, né? Então, daí ele fica ali bonitinho. Para melhorar o padrão de cores, eu vou deixar ele aqui em branco, ele vai ficar mais legível ali, tá bom? E aqui eu vou colocar no título resultado de vendas, por exemplo, né? Vou pegar o meu gráfico, Ctrl X, vou trazer aqui para o meu painel, Ctrl V, e vou deixar aqui do ladinho da minha lista suspensa. E aí, o que é legal aqui agora? Agora já dá para a gente ver melhor isso funcionando. Coloquei a Clara, trouxe o resultado da Clara. Coloquei o Diogo, trouxe o resultado do Diogo. Coloquei a Marina, veio o resultado da Marina. E assim por diante, né? Então, eu já tenho um gráfico aí que funciona bem legal, de uma forma bem dinâmica, sem precisar de recursos muito complexos. Tudo bem? Só que está faltando a nossa cereja do bolo, que é aparecer a foto do vendedor ali do ladinho, né? Como que a gente faz para colocar essa foto ali, né? Para fazer isso, a gente vai usar esse outro recurso aqui, que é o recurso de câmera, tudo bem? Então, eu vou selecionar uma célula aqui da foto, tá? Vou selecionar uma célula dessa. Vou vir aqui nesse ícone de câmera, que é novo, que a gente colocou. Vou clicar nele e você vai perceber que a célula ficou como se eu tivesse dado um Ctrl+C, né? Com a bordinha ali piscando. E aí eu vou clicar aqui do lado, você vai ver que ele vai copiar essa imagem, tá? Só que um detalhe legal é que essa imagem aqui, ela é dinâmica. Perceba que ela tem uma referência aqui, olha, de B1, né? Travado, ok? Vou recortar isso daqui e vou levar para o nosso painel. Poxa, Lucas, mas agora sumiu. Não tem problema, ok? Não se preocupe com isso. Aqui vou só dimensionar ela um pouquinho melhor, para ela ficar mais certinha ali no nosso tamanho, tá? Para ficar mais coerente ali com o nosso painelzinho. Pronto, tá? Não se preocupe com ela estar em branco por enquanto. E eu vou vir aqui, vou em formato de imagem, vou remover essa borda da minha câmera, tá? Daí ele vai ficar assim por enquanto, ok?
que a gente vai fazer agora? Para a gente colocar de volta essa foto aparecendo ali, amarrada, né, ou linkada com o nosso botão. Eu vou usar outro indireto, né? Novamente eu vou usar indireto. Só que eu vou usar o indireto dentro de uma definição de nome. Tá? O que é uma definição de nome? Para quem não sabe, é um endereço que eu dei um nome. É como se eu chegasse para essa célula aqui e desse para ela um nome de, sei lá, de alguma coisa que faz sentido para mim. Então, ou aquela tabela, né, que a gente estava usando tab, underline, vendas, né? E toda vez que eu colocava tab, vendas, alguma coisa, ele já entendia que era aquela coluna. Então, essa estratégia de definição de nomes é bem dinâmica e bem legal. A gente pode fazer isso também para colocar essa imagem no lugar correto, tá? Só que para isso eu vou precisar construir um outro indireto. Então eu vou vir aqui embaixo e vou construir esse carinha. Então eu vou fazer o seguinte, olha, igual, indireto. Onde que eu vou apontar agora? Na mesma planilha imagens, tá? Então, aspas, imagens, ponto de exclamação, tá? Para indicar que imagens é o nome de uma planilha. E aí eu vou apontar para a coluna. A minha foto está na coluna B, ok? Então eu vou colocar aqui, olha, cifrão B, cifrão, fecho as aspas, E comercial para juntar informação, e vou vir aqui, olha, com o vendedor que a gente já tinha. Então, base de dados vendedor. Eu vou clicar aqui, ok? Para colocar o número da linha. E novamente vou colocar no padrão verdadeiro, tá? Então aqui ele vai apontar 0 mesmo, tá? Não tem problema, ele vai apontar 0 mesmo, tá certo isso daqui. Vou copiar isso daqui, tá? Então percebi que não deu nenhum erro e tudo mais, vou copiar isso daqui e vou vir aqui, olha, em fórmulas, definir nome, ok? E aí eu vou definir um nome que eu vou chamar de foto, por exemplo, tá? Então eu dei o nome foto ali para o meu nome. E aqui embaixo, em refere-se a, eu vou apagar isso daqui que está aqui e vou colar aquele indireto que a gente fez, tá? E aí eu só vou travar aqui a referência do E2, isso é importante, tá? Tem que estar travado aqui a referência do E2 e vou dar OK. O que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui no minha câmera, apagar esse B1 aqui, olha, e colocar foto. Você vai perceber que foto é o nome que existe agora. E quando eu der Enter, lá está a Clara, né? Então, ela já apareceu ali pra gente. Se eu der um zoom alto aqui, dá para enxergar tudo. Agora, se eu colocar ali o Diogo, apareceu a foto do Diogo e os resultados do Diogo. Marina, a foto da Marina, os resultados da Marina, o Pedro e o Ricardo, né? Então, de forma que eu tenho isso tudo muito dinâmico, sem precisar de recursos complexos, né? A gente não usou nada de... Não usamos tabela dinâmica, que eu sei que às vezes o pessoal se perde um pouquinho, nem nada do tipo. Se eu quiser deixar mais bonitinho, eu posso vir aqui no Inserir, Ilustrações, Formas, colocar um retângulo aqui para fazer uma moldura, né, desse meu painelzinho, clicar com o direito, enviar para trás, né, então ele vai ficar uma moldura. Como eu estou fazendo ali com gráfico cinza, eu vou colocar um cinza aqui no fundo, por exemplo, tá? Vou só dimensionar aqui para ficar mais bonitinho. E eu posso ainda tirar esse contorno azulzinho padrão dele, né? Depois eu posso vir aqui em exibir e tirar as linhas de grade. Por exemplo, já fica bem mais legalzinho, já fica bem mais interessante. Como um último detalhe, uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou selecionar tudo que está aqui. Então, usei o Ctrl para selecionar a caixinha aqui, não se esqueça disso, tá? E vou agrupar tudo. Então, eu cliquei com o direito e vou clicar aqui em agrupar, tá? Fazendo isso, né, eu tenho aqui um painelzinho que parece que é uma coisa só, né? Então isso ajuda em muitas situações e que é totalmente dinâmico, funciona bem legal aí para o seu trabalho, tá bom? Lógico, aqui foi um exemplo totalmente didático, né? Mas você consegue aplicar isso em várias situações diferentes para poder implementar no seu trabalho sem nenhum problema. Tá bom, galera? Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, se você gostou, se você não gostou de alguma coisa, deixe aqui nos comentários. Isso me ajuda a direcionar os vídeos aqui do canal, justamente para que eu possa ajudar cada vez mais aí você a desenvolver projetos mais legais aí no seu trabalho. Tá bom?
bom? Então, muito obrigado, galera. Até a próxima.